Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos a tag literária, a tag Sunshine Blogger Award, o que vem mesmo a calhar para este dia cinzento, pelo menos hoje que estou a gravar está um dia cinzento, o fim do inverno finalmente instalou-se. Sim, eu sou uma menina de inverno, mas também sou uma menina de verão. O que vale é que um ano tem as duas estações. Para mim o inverno é uma espécie de abertura da época à leitura, porque não tenho tantas distrações. Eu no verão gosto de estar sempre a inventar e estar lá fora e jardinar e caminhar e ir para a praia e etc. O meu attention spam está no mínimo, e o inverno, o facto de me obrigar a estar em casa para ler é muito bom. E também gosto de chás, bolos, mantas, casacos, etc. Começar a agradecer a quem me tagau, que foi a Cristina do The Link to Books. Obrigada, Cristina, por me teres tagado, por teres lembrado de mim. Ela lançou no final do... ou seja, a tag funciona da seguinte forma: primeiro tenho que agradecer a quem me tagau, que já agradeci à Cristina. Depois tenho que responder às 11 perguntas que ela lança no final do vídeo dela. E no final tenho que eu lançar 11 perguntas para as pessoas que eu tagar responderem. Vou então começar a responder às perguntas da Cristina. Primeira pergunta: em que espaço-tempo decorre a narrativa do último livro? Infelizmente, ainda foi o Isabel de Aragão, de Isabel Stilwell, que se passa em Portugal, Barcelona, entre 1250 e 1330. Sei que apanham ali a passagem do século. E a Isabel acho que morreu com 60 e tal anos, portanto é mais ou menos esse spam. Sim, foi o último livro que li, porque o mês de outubro foi horrível para leituras. Se fosse possível, viajarias até lá? É assim, se eu viajar no espaço, já estou em Portugal, sim, gostava de ir a Barcelona. Se eu viajar no tempo, embora tenha curiosidade da época, como qualquer época, não era das minhas favoritas para viajar. De que géneros literários eram os livros que leste no mês passado? Eu ainda estou no 31 de outubro, no dia em que estou a gravar isto, portanto ainda contra o mês de setembro. Foram policiais e thriller, aliás, não foi não thriller, é uma não-ficção. Foi The Suspicions of Mr. Wisher, da Kate Summerscale, e também policiais, que também são thrillers de certa forma, para o projeto da Agatha Christie. E também li fantasia, que foi o The Hair of Seven Waters, da Juliet Marillier. Algum desses géneros é um dos teus favoritos? Sim, fantasia. Gostas mais de oferecer ou de receber livros? Os dois. Óbvio que adoro receber livros, mesmo que seja um título que à primeira partida não me chamaria a atenção, eu guardo todos os livros que me dão, e gosto de receber. Gosto de dar. Eu no ano passado fiz uma espécie de Christmas float à portuguesa, dei no Natal a muita gente livros, exceto aqueles que eu sei que não valia a pena dar porque não gostam. E este ano estou a pensar fazer se calhar algo parecido, porque é uma prenda fácil de dar. Não é fácil de dar, é uma prenda que acho que tem muito valor, porque tem um valor sentimental, tem um valor cultural, e tem o valor do livro em si. Portanto é uma boa época para mim dar livros. Acho que é bom, nada como no dia 24, no dia 25 passar o dia agarrado a um livro. Lembras-te qual foi o primeiro livro que te ofereceram ou que tu ofereceste? A minha memória não dá para muito mais. Eu penso que receber, eu lembro daqueles que me deram e que eu gostei, que foram importantes. Sei lá, Harry Potter, Marley e eu. Lembro de sim alguns importantes. Senhor dos Anéis, lembro da minha avó me ter dado, também dos Senhor dos Anéis. Agora, os primeiros que eu recebi, provavelmente alguma coisa relacionada com contos. Acho que foi alguns contos de Grimm. Também sei que me deram os livros da Disney, coleção do meu tio, os do Asterix, portanto deve andar algo por aí. Os primeiros que eu dei, faço a mínima ideia. Há algum país pelo qual tenhas ficado fascinada por causa dos livros? Vários, e partes de países também. Por exemplo, Outlander fez-me... Eu já queria ir à Escócia, ponto, antes de Outlander, mas Outlander só me aguçou ainda mais a minha vontade de visitar aquela parte dali da Inglaterra. Roma, por exemplo, com os Anjos e Demónios, acho que foi com os Anjos e Demónios do Dan Brown. O sul de França com o Perfume, e entre outros.
Preferes séries de trilogias ou livros únicos sem continuação? Nenhum, não tenho preferências, é o que vier. Se gosto, gosto, não gosto, é pouco o livro em que digo devia haver uma condição disso. Acho que ainda não aconteceu, se querem que vos diga. Se fosses obrigada a queimar um livro, qual queimarias? Os meus livros de física. Provavelmente. Não. Se fosse um livro, seria O Segredo. Escolhes 3 booktubers que costumas ver e diz-nos qual a tua opinião, qual na tua opinião é a melhor qualidade. Por exemplo, gosto da Lucid Reader porque ela lê muitos clássicos e tem uma qualidade que eu gosto muito, que é contextualizar os clássicos. Ela às vezes até tem vídeos de debates e é bom ver, ela vai buscar bastantes pormenores, como época, como é que eram as pessoas, quais os problemas da época, temáticas, que facilmente conseguimos enquadrar todas as personagens num clássico e tudo acaba por ganhar outro sentido. Também tenho que falar, por exemplo, da a Mulher que Ama Livros, que foi a primeira booktuber de todos que eu comecei a seguir. Eu gostava muito de ouvir, porque ela tem um espectro de leitura relativamente grande. E então embora não lesse tantos, por exemplo, livros como eu gosto de fantasia, tem muito um aspecto muito grande dos restantes géneros. E então, para mim, era bom porque fazia-me sair da minha zona de conforto. E também tenho que falar da outra Mafalda, porque a outra Mafalda, eu quando descobri o canal dela, não vou mentir, fiquei encantada. Porquê? Porque ela tem gostos muito semelhantes aos meus, e então acabei por descobrir uma quantidade de autores e de outros géneros, de livros, que foi uma desgraça, porque no fundo queria tudo e só queria estar em casa sentada a ler. O que gostas mais nas pessoas que seguem o teu canal, blog? O carinho, gosto muito do carinho que as pessoas têm, a força que as pessoas dão, a dinâmica, a troca de ideias, de opiniões, de sugestões. Para mim é o que vale nestas plataformas, é esta comunidade. Acho que somos uma comunidade, o BookTube português é uma comunidade bastante junta e que apoiam-se muitos uns aos outros, portanto é isto basicamente. Aqui estão as minhas respostas, Cristina, e agora vou lançar as minhas perguntas para depois indicar quem é que vou tagar. Primeira pergunta. Eu tentei não copiar muito, acho eu, e espero que não tenha sido um bocado, se calhar, chatinha. Primeira pergunta. O que te faz ler? Uma necessidade, uma rotina ou as duas? Segunda pergunta. Quais são os teus livros conforto? Terceira pergunta. Qual foi o primeiro livro que te levou a entrar em comunhão com toda a história e personagens? Quarta pergunta. Gostas de ter um exemplar de todos os livros que já leste, mesmo os que não gostaste? Quinta pergunta. Tens vontades diferentes de ler conforme a altura do ano? Sexta pergunta. Um livro, um chá e uma manta ou um livro, uma toalha e sol? Sétima pergunta. Inventava uma forma de entrar na história de um livro, mas tinhas de escolher no teu livro favorito, mas com todos os lados bons e maus, ou então uma história que não gostas tanto, mas com as partes melhores. 8. Ressaca literária. Acontece-te muito. 9. O BookTube, blog de livros, já te ajudou a gostar de algum género com o qual não tinhas muita ligação. 10. Já tentaste incutir em algumas pessoas o gosto de ler quando não liam nada? Tiveste sucesso? 11. Personagens favoritas. Regra geral, acabas por gostar mais das principais ou das secundárias? E para responder estas perguntas, vou tagar quem eu acho que ainda não respondeu, pelo menos eu não encontrei o vídeo, entretanto, e são a Roberta, do canal do Flames MR, a Mafalda, da outra Mafalda, a Patrícia, do Prazer das Coisas, a Vanessa, do blog do Bookish Dear, e a Sara, do Sara Cristina, acho que esse é o nome do canal. De qualquer forma, vou deixar os canais todos aqui em baixo. Devia ter tagado bons, eu sei, mas eu acho que já houve muitas respostas e, embora as perguntas não sejam iguais, também acho que não é... Está sempre a responder, acaba por se calhar ser um bocado chato. Espero que tenham gostado.
e até um próximo. Adeus!